para alguns, né, que estiveram aqui no culto que eu ministrei. Eu sou apaixonado pela Igreja do Sol Nascente. Amo vocês, gente. Vocês exalam o perfume de Cristo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando a gente vai passando pertinho de vocês, a gente vai sentindo essa unção de Deus. E isso tem muito a ver com o pai de vocês na fé, né? Que é o pastor Gilbertinho, né? Vocês têm um bom exemplo. Porque, assim, as palavras, elas convencem. Eu posso aqui falar muitas coisas bonitas, né? Vocês falam assim, nossa, como a Mary fala bem. Mas se eu não tiver o exemplo, na primeira oportunidade que vocês me virem errando, vai cair tudo por terra. Então, pastor Gilbertinho, obrigado pela essa pessoa que o senhor tem sido, viu? Na presença de Deus. Que o Espírito Santo possa ser contigo e com a Lu, né? A Lu é inspiração, né? Eu olho assim para ela e falo, meu Deus, como é que dá conta, né? Né, Letícia? 3 meninos e como dá conta. Isso aí é para a gente ver que servir a Deus vale a pena. Servir a Deus vale a pena. E aí eu queria que vocês... Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui rapidinho. Eu não sei se tem como o irmão que está lá na tela colocar aqui o postzinho que a Ana fez. O postzinho. Eu não sei se vocês pararam para observar, se tiver como. Hoje é dia o quê? Deixa eu até olhar a hora, gente. É 2h41, né? Vou até que hora, Aninha? Só para eu não me perder na hora. Ah, tá errado aqui? É bom que não se atrasa. Então tá 10 minutos. Aí eu posso ir até que hora, Ana? Só para a gente se ajustar. 40 minutos? Amém. Então, conseguiu colocar? Ih, não dá para enxergar muito bem, né? Mas vocês já conhecem. Tá lá, né? Primeiro evento, né? Dia com Deus. Dia com Deus. Alguém parou para pensar nessa chamada que ela fez? É um dia com Deus. Vocês não vieram aqui ouvir o presbítero Bruno, não vieram aqui ouvir o pastor Edivantes, não vieram aqui me ouvir e nem ouvir o pastor Guilherme. Vocês vieram ter um dia com Deus. É um dia com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? A gente tem que pensar para onde nós vamos. O que você quer? Qual que é seu objetivo? O meu objetivo é morar no... Fala assim, eu quero morar no... Tá vendo? As crianças já sabem, não precisa nem... Eu quero morar no céu, gente. E se eu quero morar no céu, eu preciso pensar nas coisas que são do céu. Então, o dia de hoje é tão importante, você tem que se deixar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa os seus preconceitos de lado. Deixa os seus estereótipos de lado. Deixa tudo que tem o quê? Te impedido de derramar na presença de Deus. Ah, Meire, mas o que é derramar na presença de Deus? É você procurar sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Não é, Maria? Olha, já comecei a aprender o nome de vocês, né? Então, hoje, nós vamos aprender o quê? A sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Não vale a pena. Sabe, Maria? Não vale a pena você ter saído da sua casa bem cedinho, né? É tão bom dormir. Aí você sai cedinho. Como é que é o nome da sua amiga? Esté. Ó, só tem nome bíblico, que nomes lindos. Então, não vale a pena sair de casa cedinho para chegar aqui e ficar falando com o amiguinho, não. Nem olhando se o amiguinho vê com sapato alto, sapato baixo, blusa bonita. Não vale a pena. Hoje você tem que falar assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero sentir que Deus é esse. Eu quero fazer algo diferente. O que é esse diferente? O que é realmente servir a Deus? É tão bom, né? Sentar assim e ficar conversando com o amiguinho. Gente, é muito bom. Tem amigos aqui, ó, igual o pastor Guilherme e a Letícia. Se eu for sentar para conversar com eles, gente, é o dia inteiro.
porque eu amo conversar com o pastor Guilherme, eu amo conversar com a Letícia. Mas hoje a gente tem que se atentar ao quê? Quando você está na igreja, é o quê? Eu quero conversar com Deus, né, Isaac? Então hoje o dia é para conversar com Deus. E aí eu queria que você se levantasse para a gente fazer uma dinâmicazinha rapidinho. E essa dinâmica tá lá em Efésios, tá? Eu vou ler para vocês vão estar em pé, vocês não vão conseguir fazer. Mas está lá em Efésios 3:14. Um dia eu lendo, e eu falei, Deus, o que quer dizer essa palavra? Aí está escrito assim, ó, Efésios 3, verso 18. Aqui tem bailarina, tem? Tem bailarina aqui, tia Lu? Não tem Madi aqui? Não tem, olha aí meninas, ó. Ouve, escuta aí, viu a voz de Deus. Quem pode ser uma bailarina aqui para mim? Ó, Rebeca, é você, Rebeca, vem. É a Rebeca, vem, Rebeca. Para não te deixar sozinha, pode vir mais uma. A gente sempre gosta de andar em dupla. Quem? Maria, vem Maria. Maria é animada. Bora, Maria. Bora lá. São minhas bailarinas. Manu também? Eita Deus, quem é Manu? É a Manu? Então vem, Manu. Deixa as minhas bailarinas aqui. Mas não é só bailarina que é para fazer isso não, viu? Os rapazes também, essa dinâmica. Eu chamei elas porque, para não chamar um modelo aqui, ele entravar no meio do caminho e me dá problema, né? Então eu chamei as bailarinas. Então eu estava lendo lá Efésios 3, né? Versículo 18. Lembram só disso. A gente saiu de casa para ter um dia com Deus. Você não saiu da sua casa para ficar voando, pensando na morte da bezerra. Entrou ali, gente, esquece os seus problemas. Deus vai cuidar. Você veio aqui para adorar a Deus e conhecer a Deus. E lá em Efésios fala assim, que vocês possam, juntamente com todos os santos. Quem é santo? Olha aí para a pessoa à sua direita e fala, é você. Direita, gente, ó, direita. Vamos aprender. Direita, esquerda. Fala aí para o seu irmão da direita. Quem é santo? Você. Você é santo. Pastor Egisvando está falando para o Espírito Santo, viu? Então fala para o da esquerda também. Quem é santo? Você. Você é santo. Então que nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura. Vamos lá, minhas bailarinas. A largura. Pode afastar uma. Afasta aí uma da outra. E os irmãos que estão do lado do outro, ó aqui, ó, que exemplo lindo. Um na frente e os dois atrás. Gente, abre os braços, abre os braços. Deixa eu passar aqui. Então, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura. Vai, bailarinas, na ponta do pé lá em cima. A altura, vai, gente, a altura, vai. A altura, isso, estica tudo. A altura, estica. Manu, é a Manu, vai, Manu. A altura e a profundidade, lá embaixo. E a profundidade, estica as pernas, Maria, você é bailarina. E a profundidade. Bora lá. E a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então vamos lá, eu vou falar de novo e vocês vão fazer conforme eu for lendo. Para que nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Alguém percebeu o que é que nós fizemos? Que nós possamos compreender, entender o comprimento,
Bora lá, gente. Até eu já estou desbananando aqui. Bora lá. O comprimento... Não, a largura, né? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. O que nós fizemos? Alongamento? Ótimo, foi alongamento mesmo. Depois do almoço é perfeito, né? Mas agora vamos olhar com os olhos espirituais. O que nós fizemos? Sem falar nada. Uhul! A cruz! Obrigado, bailarinas. Nós acabamos de fazer o quê? A cruz. Foi um alongamento? Foi, mas nós acabamos de fazer a cruz. Então, para que nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Você sabe o que é infinitamente mais? Do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, o quê? Amém. Então, aquele que vai fazer infinitamente mais. Você crê que essa palavra aqui é verdade? Vocês creem sim ou não? Então, se essa palavra é verdade, eu vou ler outro versículo e quero que todos vocês abram comigo. Nós vamos ler juntos. Lá em 2 Timóteo... Não é 2 Timóteo. Peraí, é Atos. É Atos 2, 17. Vamos lá, abrir Atos 2, 17. Vocês acreditam que essa palavra é verdadeira? Deixa eu perguntar para esse meu amiguinho aqui. Esse meu amiguinho, como é que é o nome dele mesmo? É Arthur? Como é que é o nome dele? Nicolas. Não, Nicolas é o seu. Vitor, você acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Sim. Certeza? Você tem certeza disso? Olha, Vitor, então vamos lá. Se você acredita, então não sou eu que estou falando, né? Então eu vou ler a palavra de Deus, que o Nicolas acredita que é verdade. Olha só o que a palavra de Deus fala em Atos 2:17. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão o quê? Todo mundo abriu? Não, vou esperar. Bora lá, Atos. Lá no finalzinho da Bíblia, vou esperar. Vamos juntos. Atos está antes de Romanos. Atos está entre Gênesis e Apocalipse. Nossa, ajudou? Bora lá. Cadê, meninas? O celular não tem, não? A Bíblia? Bora, Bíblia, no celular, ó. Tá aí, muito bem. Se for eu estar vendo no WhatsApp, aí o pastor Guilherme puxa a orelha. Que ele é o pastor de jovens. Eu não puxo, não, gente. Atos 2, vamos lá. Abriram? Quem está sem Bíblia, acompanha aí com o amigo do lado. Isso, acompanha com o amigo do lado. Gente, quer ser bem-aventurado em tudo que você fizer? Quer ser? Quer ser escolhido por Deus? Quer ser diferente de todo mundo no meio da multidão? Leia a Bíblia. Estude a palavra. Deus, Ele vai te ensinar a falar. Sabe o que acontece? Eu estudei 5 anos. Eu estudei 5 anos numa faculdade. E estudei, eu considero que eu estudei até legalzinho, sabe, pastor Guilherme? Eu estudei até bem. Só que aí a primeira vez que eu precisei falar num tribunal do júri, eu tremia e falei, Deus do céu, será que eu vou conseguir falar? Porque é muita responsabilidade. E aí, sabe o que o Senhor faz? Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, Ele te dá palavras de sabedoria. Ele te coloca entre pessoas estudadas, doutoradas, PhD, mas você vai ter a palavra de sabedoria.
Vai ter pessoas ali com requisitos PhD e você fala, quem sou eu perto dessa pessoa? Aí quem estava aqui na ministração que eu preguei, eu falei, não importa quem você é, importa quem está contigo. E naquele dia que eu precisei falar perante aquelas autoridades, não fui eu que falei, mas foi o Senhor. Ele fala lá isso em Lucas 11:12. Não se preocupe como você vai falar, porque eu, Senhor, falarei por ti. E aquele dia eu consegui a absolvição total do meu cliente, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do Senhor. E aí, cada dia que eu estudo a palavra, que eu vejo a palavra, eu falo assim, Deus, a gente só pode crescer estudando. A gente só pode crescer indo para dentro do quarto. Porque aqui hoje, a gente só passa umas iscazinhas, né, pastor Guilherme? No púlpito só é passada a isca. Para você pescar o peixe, você vai ter que ir lá, pegar a sua varinha e ir para dentro do lago pescar. Se você não fizer isso, você não vai sair do quê? Do superficial. Porque Deus, Ele trata individualmente com você. Sabe, todas essas inquietações, essas perguntas que você tem feito, que você fala, mas não tem resposta. Tem resposta, sabia? Tem resposta. E sabe onde você vai encontrar essas respostas? Onde é que você vai encontrar? Como é que é o nome desse príncipe mesmo? Natan. Natan, onde a gente encontra todas as respostas para as nossas dúvidas? Na Bíblia. Pode falar com segurança. Na Bíblia. Muito bem, Natan. Pode falar com segurança. Gente, a única coisa que você não precisa ter medo de falar é da Bíblia. Sabe por quê? Porque não é você que garante, é o Senhor. Então, quando você for falar da Bíblia, não fala com autoridade, fala com amor. Essa palavra é linda, maravilhosa. Então, fala com amor. Vamos lá ler Atos 2:17. Todo mundo concorda que essa palavra de Deus é verdadeira, sim ou não? Sim, então escute o que vocês vão ler. Não sou eu que estou falando. Bora lá. Os seus filhos e suas filhas, o quê? Os seus filhos e as suas filhas... Mais alto, gente, eu sei que vocês almoçaram agora. Os seus filhos e as suas filhas? Muito bem. Os jovens terão? Os velhos terão? Sonhos. Você acredita nessa palavra? Acredita, Manu, nessa palavra? Acredita? Então você saiu da sua casa para viver essa palavra. Porque hoje o Espírito Santo falou ao coração da Ana Cláudia que hoje seria um dia com Deus. Agora, se você pudesse fechar os olhos e lembrar, eu acordei. E eu acordei para ir ter um dia com Deus. Pensa num casamento, quando a gente vai para o casamento, que hora que a gente começa a se arrumar? Que roupa que a gente coloca? Qual a nossa preocupação? Não é de estar bem vestido, não é de apresentar o melhor, não é de levar um presente para os noivos, para os que estão casando. A nossa expectativa é que aquela festa vai ser o quê? Maravilhosa. E essa festa aqui, ela vai ser maravilhosa. Está sendo maravilhosa. Sabe por quê? Porque o tema aqui que a Ana me passou... É aqui, ó. Deixa eu voltar nas minhas anotações. Como viver o Evangelho de Cristo nos dias de hoje, nos tempos de hoje. Como viver? Que forte isso, né? Como viver o Evangelho de Cristo. Como viver o Evangelho de Cristo no dia de hoje, porque vocês falar que vai para a igreja, passar o dia inteiro com Deus, a pessoa vai falar, você está bitolado. Tem tanta coisa para fazer. Daqui a pouco vai passar o jogo do Flamengo, está todo mundo animado. Você vai para a igreja? Olha só, você vai para a igreja? Vai. Porque você já decidiu, você já tomou uma decisão de vir honrar a Deus com o seu tempo. De dar o seu dízimo, como a Cláudia falou, do seu tempo. E hoje eu quero falar sobre um rapaz. Um rapaz que decidiu não ficar no meio dos covardes, mas ele tomou uma decisão de mudar a história. Você aqui hoje, você pode mudar a sua história. Sabe por quê?
você pode decidir deixar de ver o exército passar e fazer parte do exército. Sabe o que é o exército passar? É o pastor Gilbertinho e a Lu. Está aqui se desdobrando em 1000 pessoas para estar prestando um culto agradável a Deus. E ele tem tantos dons e talentos sentados. Ele tem tantos dons e talentos que ainda fica o quê? Com medo, com receio. Mas eu te falo uma coisa, se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Tudo que Deus tem ministrado ao teu coração. Ah, Meire, eu tenho vontade de louvar. Mas na hora que eu canto, todo mundo sai correndo. Toma a decisão e fala, eu vou ministrar um louvor a Deus. Vai pegar uma aula de canto. Vai trabalhar, vai planejar, vai projetar isso daí. E eu quero falar para vocês, a gente já falou muito sobre esse rapaz, mas nós vamos continuar falando sobre ele, que é sobre Davi. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Samuel 17. Vamos lá. Primeiro Samuel 17. Como viver o Evangelho de Cristo nos dias de hoje, nos tempos de hoje? Como? Vou esperar todo mundo abrir, porque a gente vai ficar passeando por esse texto aí rapidinho, viu? A Maria, a Esther. Ajuda a Maria, Esther. Cadê o Arthur, gente? Arthur, você já é o Arthur, né? Arthur, você já saiu da sua cadeira, Arthur? É Arthur e o outro é Samuel, né? Vai abrir seu livro, Samuel. Não é Samuel o seu nome? Não. Qual é o seu nome? Ah, você que é o Arthur? E você? Ai, meu Deus. Então, bora. Bora, Arthur, vai abrir a Bíblia, que eu vou botar o Arthur para ler para mim. Vem, Vitor. Vai lá. Hoje você vai ter uma experiência, viu, Arthur? Viu, Arthur? Você vai ter uma experiência diferente com Deus. Uma experiência diferente com Deus. E a primeira atitude é tomar essa decisão. Você quer ou não? Sabe por quê? O pastor Edivantes falou, ou foi o presbítero Bruno? Deus está à porta, batendo. E ele só vai entrar se você abrir a porta. Aí você fala assim, Meire, eu sou muito novinho. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Quem tem a responsabilidade de orar lá em casa é minha mãe e meu pai, né? Às vezes a gente fala assim, quem dera eu tivesse conhecido ao Senhor na sua idade. Quem dera. Eu falo que vocês, sabe, vocês que são assim da idade do Arthur, vocês são privilegiados. Vocês já nasceram em berço de ouro. Aí você fala assim, Meire, cadê o ouro? Lá em casa não tem nada de ouro, Meire. Lá em casa é tudo muito difícil. Mas você tem o melhor, que é isso daí, ó, a palavra. Se você se dedicar, você vai aprender como deve ser. Sabe o que nós maiores aqui, nós adultos, tivemos que fazer? A gente estava assim, ó. A gente estava andando, aí daqui a pouco nós fomos fisgados por Deus. E Deus falou assim, não, Meire, não continua andando por aí não, é para cá. E aí a gente começou, ó, voltando, andando contra a maré. E vocês não, vocês já têm a oportunidade de aprender como é. Vocês têm a oportunidade, viu, Esther, de aprender na base. Nós acabamos de ler ali que vocês profetizarão, vocês terão sonhos. Então vocês têm que falar. Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Sim. Qual é seu nome, princesa? Daniela. Daniela, você acredita? Sim. Acredita? Então viva essa palavra. Você está tão novinha. Pensa na unção que você vai ser. Pensa, que é, né, gente? Nós já somos. Só de você estar aqui, uma jovem desse tamanho, você já é. Então você já tem a oportunidade de aprender certo. Viu? Aproveita. Quem são os pais deles? Tá aqui? Ou não, Lu? Tá lá dentro? Amém, tá vendo? Sua mãe já tá ali, ó, servindo a Deus.
para dar um culto adorável a Deus, tem alguém ali, ó, trabalhando por esse culto. Então, assim, ó, faça valer a pena. Fala assim, mãe, eu aproveitei o máximo o culto. Mãe, obrigado por você ter feito a comida, por agora estar lavando os pratos, para que eu pudesse o quê? Adorar a Deus, não é? Daqui a pouco eu vou chamar você para me ajudar também, viu? Então vamos lá, todo mundo abriu? 1 Samuel 17, versículo 1. Todo mundo abriu, fala amém. Quem não abriu, fala me espera. Quem falou espera, eu espero. Não? Então acompanha aí com seu amiguinho. Ó, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus, quem sabe quem é os filisteus? É um exército que lutava contra os israelitas. Então, ó, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. O que estava entre eles? O que estava entre eles? De um lado estavam os e do outro estavam os, e entre eles estava o vale. Sabe o que é uma colina? É um monte bem alto. Então, estava no monte bem alto os israelitas e dos outros lados os filisteus. E no meio dele estava o quê? O vale. O vale, nós vamos chegar aí. Tem gente que já está ligado. Já está ligado na história, né? Ó, monte significa lugar de segurança. Naquela época, viu? Quem gosta de lutinha aí, que é o... Vou separar o... Olha, ó, tá vendo? A tia Ana Cláudia é general daqui. Ó, monte é lugar o quê? De segurança. Quando tá lá em cima do monte, que vem alguém subindo para te atacar, o que você consegue fazer? O que você faz? Você tá lá em cima do monte, aí vem o inimigo subindo. O que você vai fazer? Você consegue atacar ou não? Consegue? Você está no monte, a pessoa está subindo. Você consegue atacar. Você consegue atacar tranquilamente. Então estava no monte os israelitas e no outro monte estava quem? Os filisteus. E no meio deles dois tinha o vale. Sabe o que significa vale? Vale significa lugar de decisão. Vale significa o lugar de vitória. Porque enquanto você estiver no monte, você está seguro. Mas você tem que tomar uma decisão. E a sua decisão você vai ter que tomar quando você estiver no vale. Você vai decidir a lutar. Quando você decidir a lutar, você vai ter que descer do monte, do lugar de conforto, do lugar de segurança e vai lutar. O reino de Deus, ele é tomado o quê, pastor Advantes? O reino de Deus é tomado o quê? Tomado por esforço. É tomado por esforço. E para ter esforço, não é no monte. Para ter esforço, você tem que descer para o vale. Para ter essa decisão, para ter essa vitória, você tem que decidir descer para o vale. E aí, olha só o que aconteceu. Seguindo aí. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze. Vai imaginando aí, Arthur. Vai imaginando aí, esse guerreiro, o tamanho desse guerreiro.
Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. 60 quilos. Quem tem 60 quilos aqui, gente? Pode ser um homem, né? Que as mulheres não gostam de falar que tem 60 quilos. Você tem 60 quilos? Quem tem 60 quilos? Você tem, Cledinho? Então vem cá. Gente, olha só. Imagina o Cledinho. A couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Só a couraça dele é como se ele estivesse levantando o Cledinho aqui, ó. Meu Deus. Pode sentar lá, Cledinho. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Golias estava gritando. Aonde que estão os filisteus? Está no monte de um lado e os israelitas do outro. Aí Golias, que era esse pequenininho, chegou e falou assim: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, quem era Saul? Quem era Saul? Era o rei. Saul era quem? O rei. Olha aqui, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Imagine só, Golias entrando aqui. Imagine aqui que seja o exército dos filisteus e os exércitos dos israelitas. E imagine Golias, ele desceu e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, escolhe aí um de vocês, os filisteus olhando aí, ó, escolhe aí um de vocês para lutar comigo, porque se um de vocês vencer, o nosso povo será escravo, mas se eu vencer, vocês serão meus escravos. E aí, quem é que vai aqui desse lado? Você vai? Você vai? Vai lutar com Golias? Ele só vai fazer assim com você, ó. Põe. Você é fraquinho. Se eu chamar até o Cledinho aqui, ó. Cledinho. Vem cá, Cledinho. Vem cá. Vem cá, Cledinho. Olha só. E aí, você vai enfrentar mesmo? Como é que você vai enfrentar ele? Ele é guerreiro. Ele, imagine assim, o guerreiro de verdade é 2 vezes maior que o Cledinho. E você pode ser do seu tamanho mesmo. E aí, como é que você vai lutar? Vou te contar como é que você vai lutar. Pode sentar lá. Já eu te chamo de novo. Você vai ser outra pessoa que eu vou te chamar. Então, o que acontece? Ele ficou afrontando o exército de Deus. E o exército de Deus tinha homens fortes, homens, né, o próprio Saul, que era o rei. E aí, eles ficaram o quê? Apavorados. Apavorados. Sabe por quê que eles ficaram apavorados? Porque eles queriam lutar com a força do braço deles. Sabe por quê? Muitas vezes a gente sai de casa e ficamos apavorados porque nós queremos agir com a nossa força. Porque muitas vezes a gente vai para uma entrevista de emprego e fica apavorado porque a gente está achando que é o nosso currículo. Porque muitas vezes a gente vai querer financiar uma casa e fica apavorado porque a gente está achando que é com a força, com o lucro do nosso trabalho.
Que muitas vezes a gente é chamado a ministrar e fica apavorado, porque a gente acha que é da gente que a gente vai falar, mas não é de nós. A gente tem que buscar em Deus. Quando você busca em Deus, não vai importar se você é forte, se você é fraco, o que você tem, né, Maria? Você vai acreditar que Deus vai fazer a diferença. E aí, você sabe quanto tempo aquele filisteu ficou desafiando o exército de Deus? Você sabe quanto tempo? Será que um dia? 2 dias? Vamos olhar lá no versículo 16. Olha só aí no versículo 16. Lê aí. Durante quantos dias? Foi um dia? 2 dias? Foram quantos dias? 40 dias. Pessoas que conheciam a quem? Conhecia a quem, Guilherme? A Deus. Para pessoas que conheciam a Deus, ficaram 40 dias sofrendo. Sabe por que muitas vezes a gente fica sofrendo? Porque a gente muitas vezes está olhando o problema e esquece de olhar para Deus. Porque muitas vezes a gente está achando que nós vamos ter inteligência suficiente para achar a solução. E esquece que a gente serve a um Deus que cuida de nós. E aquele povo que estava ali no acampamento já estava lá há 40 dias. E sabe o que aconteceu? O pai de Davi, lembra daquele Davi que foi ungido? Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas. Aí o pai dele falou assim, vai lá, Davi, e leva mantimento para os teus irmãos e me traga notícia se eles estão bem. Porque já tinha quantos dias? 40 dias. Eles sendo o quê? Afrontados. 40 dias, durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição para afrontar o exército de Deus. 40 dias. E aí Davi foi levar mantimento para os seus irmãos. E quando Davi chegou lá, sabe o que aconteceu? Tava todo mundo conversando. Tava todo mundo... Aí Davi chegou e falou assim, deixou o mantimento que o pai dele mandou com quem de direito, tá? Seja responsável com o que te confiaram. Então, faça o que te mandaram, depois sim você pode saber o que aconteceu. E Davi foi saber o que aconteceu. Aí perguntou para um, o que foi que aconteceu? O que esse Golias está falando? O que o Golias está falando? Ele está chamando o quê? Está chamando o quê, pastor Guilherme? O que o Golias está falando? Estava afrontando o povo de Deus. E ele estava desafiando, pedindo o quê? O soldado para enfrentá-lo, né? Então, aí ele chegou lá e contou para Davi. Aí Davi, uai, tô entendendo isso não? Uai, qual o problema de ir lá lutar com Golias? Davi, cheio do Espírito Santo. Sabe quando é que você vai olhar para o seu problema e falar assim, isso aí é fichinha? Quando você buscar a Deus e falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu dependo de Ti. Quando você falar para Deus, Deus, eu dependo de Ti, você vai viver aquele Mateus 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Será que você, Esther, não é mais importante para Deus do que as aves do céu? Ele fala que você é. Então, todos os seus problemas passam a ser fichinha. Aí Davi, aquele menininho magrelinho, entendeu? Davi, aquele menininho magrelinho, pega e fala assim, eu luto, eu vou lutar com o Cledinho. Esse aí vai lutar com o Cledinho. Só que, sabe o que acontece? Vai aparecer pessoas na sua vida e falando assim, é Arthur, é seu nome? Eu já esqueci. Vitor, eu não vou esquecer mais seu nome. Vitor vai ser meu Davi. Vai pegar o Vitor e vai falar assim, ô Vitor, vem cá. Não deixa ele escutar não. Vem cá, eu vou colocar minha armadura em você, tá? Olha,
Você vai fazer 7 campanhas de sal grosso. Você vai jejuar para você ser muito rico. Você vai... Tem gente, que vai começar a colocar a armadura dele em você. Vai ter gente que vai achar que é religião servir a Deus. E servir a Deus não é religião. Servir a Deus é se dispor, é se derramar, é amar o próximo como a ti mesmo. Isso é servir a Deus. E aí colocaram, sabe, a armadura no Davi. Aí Davi foi andar, Davi não conseguia nem se mover. Saul colocou a armadura dele em Davi e não conseguia nem se mover. Aí sabe o que Davi fez? O que o irmão pregou. Foi o presbítero Bruno. Ou foi o pastor Edivandes, não sei. Vocês vão lembrar. Falou assim, foi o pastor Edivandes. Tire tudo que te impede a servir verdadeiramente a Deus. Se tem amizades que tem te impedido de servir verdadeiramente a Deus, tira. Ah, Mary, mas como assim? Tudo que te impede de servir a Deus, tira. Ah, eu não tenho controle com o celular. Tira. Ah, eu não tenho controle com... Tira. Sabe o que Davi fez? Não, eu não preciso dessa armadura. Aí o rei Saul falou assim, você está ficando doido, Davi? Tu vai lutar com aquele homem ali. Ele é lutador desde mocidade. Você vai morrer. Aí Davi olha para ele e fala assim, não, eu cuido das ovelhas do meu pai. Sabe por quê? Pode sentar, Cledinho, vou ficar... Ele falou assim, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. Davi fazia o quê? Cuidava das ovelhas do pai dele. Davi estava no trono? Não. Ninguém aprende a ser rei no trono. Ninguém aprende a ser alguma coisa de cima. Deus trabalha, lá de baixo. Você vai ser aprovado aqui, embaixo. Viste o homem diligente na tua obra? Entre reis será posto. Não permanecerá nos de posição inferior. Sabe por quê? Você tem que honrar a Deus no pouco e Ele te colocará sobre o muito. E Davi honrava a Deus no pouco. Deus falou assim, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando vem um leão, eu pego ele pela juba, mato e consigo vencer. E eu posso fazer a mesma coisa, porque ele reconheceu que não foi ele que venceu o leão. Ele reconheceu que foi o Senhor que venceu por ele. E aí Davi, quando é afrontado ali, ele fala, eu vou, pode deixar que eu vou. Aí o pessoal enlouqueceu esse menino. Esse menino enlouqueceu. E aí lá no versículo 25, fala assim, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e lhe isentará de impostos em Israel, a família de seu pai. Sabe o que acontece? Quando você confia em Deus, Deus ele fala que todo aquele que largar pai, mãe, irmãos, casas, Ele dará muito mais para você, ainda aqui nesta vida e na que virá. Então, quando você decide a verdadeiramente servir ao Senhor, você fala assim, o pastor Gilbertinho fala assim, irmão, eu preciso de alguém para lavar o banheiro. E você fala, meu Deus, mas meu banheiro está sujo demais. Não, eu vou lavar o meu banheiro, deixa o banheiro da igreja. Aí muitas vezes fala assim, não, eu vou ser obediente, vou lá lavar o banheiro da igreja. Então, gente, o seu trabalho não vai ser o quê? Vão. Quando você decidir fazer isso, Deus, Ele tem promessas para você. Só que Ele fala lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você pensar em qualquer coisa, Senhor, eu preciso tirar boas notas na escola.
Senhor, eu preciso tirar uma nota boa no concurso. Senhor, eu preciso fazer aquela entrevista e ser melhor. Quando você não abrir mão de servir verdadeiramente a Deus, quando você se dispor e quando você confiar em Deus, Ele vai fazer diferença entre você. Porque lá em Malaquias 3, todo mundo gosta de ler o verso 10, né? Que fala sobre dízimos e ofertas. Quando você chega lá no final, Deus ele fala assim: eu vou fazer diferença entre o que me serve e o que não me serve. Aí, sabe, muitas vezes você olha assim para a vida do pastor Guilherme e fala assim: o pastor Guilherme tá bem, é porque o pai dele é crente, o pai dele ajudou ele em tudo, o pai dele... Deus, olha aqui para mim, Deus não tem neto, Ele tem filho. Se a Rebeca pensar assim: minha mãe é cheia da unção de Deus, minha mãe é cheia do poder, cheia do fogo, eu vou encostar nela que vou junto. Não, você vai ter suas experiências com Deus. Você vai ser responsável pelas suas decisões. Então você tem que buscar o quê? A fazer a decisão certa. E a decisão certa é descer para o vale. E lá foi Davi. Eu luto, aí todo mundo, esse menino é louco. Só que aí Davi, o que Davi fala? Lá no versículo 32, ele fala assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi tinha certeza que Deus era com ele. Então hoje eu falo com você, eu te dou a certeza que o teu problema não é nada, que o teu problema tem solução. Basta somente você crer. Creia que quem está com você é Deus e Ele vai lutar por você. O que Saul falou para Davi? Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Gente, quando alguém tentar contra você, quando alguém tentar contra a sua vida, ele não está lutando com você. Porque lá em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne, mas contra principados e potestades. Então, quando alguém vier contra você, ele não está vindo contra você. Ele está afrontando o Deus vivo. E ele vai ter que prestar conta com o Deus vivo. Davi, lá no verso 40, vamos ver se é o 40. Não, vamos lá. 42. Quando Davi desceu, que Golias olhou, falou assim: meu Deus, um menino. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu, e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Davi, ele tinha certeza que ele ia vencer, porque ele sabia que o filisteu, ele afrontou, foi o exército do Deus vivo. Davi, ele não ficou no monte,
No monte onde tinha o quê? Segurança, conforto. Muitas vezes o seu casamento está indo de mal a pior. Você sabe o que deve fazer, mas está muito cômodo. Deixa para lá, vamos empurrar com a barriga. Muitas vezes sua situação financeira está de mal a pior, mas aí está cômodo. Deixa, vamos empurrando com a barriga. E você não desce do monte. Deus tem chamado vocês, jovens que estão aqui, viu, Maria, Esther, estão chamando vocês para descer do monte. É muito seguro chegar aqui na igreja e ter o pastor Gilbertinho que ora, que sabe clamar a Deus, mas quando você estiver lá fora, a única pessoa que vai estar do seu lado vai ser o Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter que ter intimidade com Ele. Porque lá em Efésios, ele fala assim que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para os dias bons? Você se reveste de toda a armadura de Deus para estar pronto para o dia mau. Quando chegar o dia mau, você construiu a sua casa na rocha. Se você construiu sua casa na rocha, nada vai te abalar. Nada vai te fazer deixar esse Deus. Não importa, pode acontecer o que for. Pode ser até como Jó. Perder filho, perder emprego, perder tudo. Mas Jó olha para Deus e fala assim: nu eu vim ao mundo e nu eu posso ir. Jó, ele tinha a certeza que se ele não abandonasse ao Senhor, ele poderia ser restituído de tudo. Então tenha certeza que você serve um Deus, que não é um Deus qualquer. É um Deus que entende o seu coração, que entende as tuas ansiedades, que entende o que você ainda vai pensar. Ele já sonda e já sabe. Se você tão somente crê, você vai descer do monte, vai lutar a tua batalha e o Senhor vai te dar a vitória. Mesmo que quem estiver do seu lado fale: é impossível aquela irmã ganhar aquilo ali. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Então hoje, jovem, Davi, ele tomou a decisão de lutar. E você pode tomar essa decisão também. Você pode ser como os soldados acomodados, que eles ficaram quantos dias? 40 dias sendo afrontados. De manhã e à tarde eles eram afrontados. Ou você pode ser um jovem que decidiu mudar a sua história. Sabe quando é que você decide mudar a sua história? Quando você sai da sua casa para um culto no dia de domingo e você fala: não me importa quem está do meu lado, eu quero honrar a Deus. E quando você começa a honrar a Deus, é nas pequenas coisas. Sabe que horas começa o culto aqui? No domingo? Que horas começa o culto aqui no domingo? Que hora começa o culto aqui no domingo? 6 horas. 6 horas. Que hora que tem que chegar na igreja? 6 horas. Não. 6 horas? Não. Que hora que tem que chegar na igreja? Vou melhorar, vamos lá. Deletei, vai. Que hora que tem que chegar na igreja? Quem falou? Pronto, bora lá. Que hora que tem que chegar na igreja? 5:30. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas para ele, gente. 5:30. Meire, você chega às 5:30? Gente, não chego todo dia. Mas vocês não vão ficar olhando a vida do vizinho. Porque todo dia eu falo: eu vou chegar às 5:30 na igreja. Sabe por quê? Eu vou chegar às 5:30 e falar assim: ô pastor Gilbertinho, está precisando de alguma coisa? E aí o pastor Gilbertinho vai falar assim: tem o banheiro ali para lavar. E você vai entrar cantando louvor e falar assim: glória a Deus, eu vou arrumar esse banheiro aqui. Na hora que o pessoal entrar, que falar: meu Deus, esse banheiro está diferente. E aí quando você começar a entender que você vem para preparar um culto de adoração a Deus, você vai receber diferente. Quando o louvor subir para ministrar, você não vai estar conversando mais com a Esther, Maria. Você não vai estar mais preocupado com o que ela fez na semana. Você vai falar assim: ó, Esther, aguenta aí um minutinho, pois agora eu vou adorar o meu Deus.
Eu vou adorar o meu Senhor. Porque aqui é momento de adoração. Aqui você está sendo preparada para sair lá fora. Você está sendo preparada. Então você não vai abrir mão. E Davi, ele não abriu mão, ele creu. Ele falou assim, eu vou lutar com esse Davi. Eu vou descer do monte, que significa segurança, e vou para o vale, que é o lugar o quê? De decisão. Eu queria que você agora fechasse o seu olho para a gente encerrar. Para eu não passar do horário. Fecha seu olho agora. E eu queria que você fechasse seu olho e eu vou fazer uma pergunta. E quando eu fazer essa pergunta, você vai guardar no seu coração essa resposta. Primeira reflexão que eu quero que você faça. Clebinho, vou só pedir um minutinho que eu vou colocar outra música ali, tá? Aí depois que acabar lá, vocês começam. Pode vir vocês também, ou então senta aí e fecha os olhos também. Ou senta. Desculpa deixar vocês subirem. É porque esse momento aqui é um momento de decisão. No início do culto, vocês foram chamados a se arrepender. Sabe por que nós temos que se arrepender? Todos os dias. Todos os dias eu cometo erros. Todos os dias eu sou falha. Todos os dias. A única coisa que eu peço ao Senhor para eu não ser falha é no desejo de buscar Ele. É no desejo de quebrantar o meu coração. Assim como Davi, que foi ministrado no início, ele pecou e se arrependeu e reconheceu os erros dele. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora e falassem assim, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, por tudo que traz separação entre nós. Eu quero te servir, ser verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. Paizinho amado, escuta a minha oração, direciona os meus pensamentos, para que eu venha tomar a decisão de te servir, de te honrar, porque o Senhor morreu naquela cruz para me dar vida e vida em abundância. Agora fecha seus olhos e pensa, o que você poderia dar ao Senhor, trabalhar na casa do Senhor? Qual o teu dom? O que o Senhor tem te chamado para fazer? O que Ele tem colocado no teu coração? Que você às vezes tem falado, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não sou capaz. Eu sou apenas um menino, franzindo. Como é que eu vou descer e enfrentar Golias? Começa a pensar aí. Porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos algo para fazer para o Senhor. E a partir de hoje, desse dia com Deus, você pode ser como Davi, que decidiu. É uma decisão. Davi, ele só tinha certeza que Deus estava ao lado dele. O que ia acontecer, Davi não sabia. Davi só sabia que tinha Deus do lado dele. Então hoje você para e pensa, o que eu poderia ofertar ao Senhor? Como eu estou ofertando ao Senhor? Se você hoje já oferta ao Senhor o seu trabalho, pensa aí, como é que você poderia ser mais diligente? Honrar a Deus. Como que você poderia? Essa música vai passar e eu quero que você escute essa música. E fale para o Senhor, Senhor, a partir desse dia com Deus, eu decido te servir verdadeiramente. Eu decido chegar na tua casa e realmente render graças a ti.
Sabe por quê? Quando você decidir, todas as tuas ansiedades vai cair por terra. Toda depressão, tudo que você tem falado, Meire, é muito peso, é muita aflição, vai cair por terra. Porque Deus, Ele vai à frente e Ele vai fazer a diferença. Sabe por quê? Se você está construindo sua casa e não está construindo ela com base, não vale a pena. Escuta essa música e deixa o Senhor falar no teu coração. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado. E nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Sabe por quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, tudo já o quê? Passaram. A partir de hoje, decida, sabe? Faça um voto, você e Deus. Não vai fazer o voto, porque a irmã Meire falou, não. Faça um voto, você e Deus. Senhor, a partir de hoje, todo dia que eu vier para a tua festa, porque é uma festa, gente. Todo dia que a gente tem a oportunidade de vir para a igreja, é uma festa. Eu vou convidar uma pessoa. Aí você fala assim, Meire, mas eu convido, ninguém vem. Convide. Convide. Quantas vezes for necessário, convide.
E convide em primeiro lugar os de dentro da sua casa. Porque lá em 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que serve a Deus e ganha o mundo inteiro e não ganha os da sua própria família é pior do que o incrédulo. Faça um voto com Deus: Senhor, eu amo o meu próximo como eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu sei o caminho, se eu sei que eu tenho uma moradia celestial, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que mostrar essa verdade para ele. E você vai mostrar quando você tiver a convicção. Quem está em Cristo não deve andar chorando, mas deve andar em alegria. O seu choro tem que ser o derramar no Espírito Santo. Você vai chorar mesmo. Mas você deve ter a convicção, quando alguém chegar para murmurar, você vai falar assim: eu sirvo um Deus que não importa se o Brasil está em crise, não importa se o desemprego está batendo a porta, eu sirvo a um Deus que ele vai fazer a diferença. E você é chamado hoje para tomar uma decisão. E para fechar, lá em 1 Coríntios 15:58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pode ter certeza que o Senhor vai cuidar de vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor possa ter falado grandemente com cada um, que vocês possam guardar no seu coração, como eu guardei no meu, e que nós possamos agora, depois de ter nos arrependido, depois de nós termos entendido o que é o pecado, depois de nós termos entendido como servir a Deus nos dias de hoje, que você vai servir a Deus nos dias de hoje, o dia que você decidir. Se você decidir, você vai priorizar as coisas de Deus. Se você decidir, ainda que seu irmão pise no seu calo, você vai amar. Você vai decidir ser diferente. Você vai decidir ser como Davi, que desceu do monte e foi para o vale. Mas ele foi para o vale porque ali é a tua vitória. Ele desceu para o vale, mas ali é onde foi reconhecido. E agora, depois da gente ter feito tudo isso, nós vamos aprender a nos encher com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus!